Esse material está todo disponível lá no canal. Boa tarde a todos. A gente vai começar a aula de processamento de leites e derivados. E a gente vai dar continuidade a um material que a gente estava falando sobre os rebanho bovino, não é isso? A gente falou sobre o manejo de alimentos, sobre como fazer essa alimentação, a gente falou das raças e agora a gente vai falar sobre o controle fitossanitário, certo? Esse controle fitossanitário está relacionado à saúde, o bem-estar do animal, tá? E para isso eles precisam também de alguns cuidados, né? Alguns cuidados clínicos, e para isso existe o médico veterinário, certo? O rebanho do sistema de produção é submetido a um rigoroso controle sanitário, onde são adotadas as seguintes vacinações e medidas profilácticas de rotinas. O que é medida profiláctica? É uma medida antecipada, é um cuidado antecipado para que o rebanho não venha a ter aquela doença. Por exemplo, vocês devem ter, né, para ter, né, aquelas carteirinhas de vacinação que vocês e a mãe de vocês deve ter providenciado quando vocês nasceram. Então, aí você toma a vacina do sarampo, a vacina da tuberculose, a vacina BCG, né? São algumas vacinas para que você não... A vacina da poliomielite, são algumas vacinas que você toma. Sim, quem quer falar aí? Alguém levantou a mão, pode dizer. Acho que foi sem querer, então, né? Então, vamos lá. Então, assim como vocês, essas vacinas que vocês tomam são medidas profilácticas, né? São medidas para que você não venha a ter sarampo, não venha a ter coqueluche, não venha a ter tuberculose, certo? Então, esses são os motivos, né, para você tomar essa vacina. E assim como nós, seres humanos, o rebanho também faz uso dessas vacinas, né? Porque eles têm algumas doenças, precisam dessas vacinas para que não venha a ocorrer esse tipo de doença, né? Quais são essas vacinas, né? Quais são essas medidas profilácticas? O que é que deve ser feito a esse rebanho para que ele não venha a ter problemas? Então, a gente precisa ter cuidado sobre a febre aftosa, né, sobre a brucelose. São alguns problemas que surgem em bovinos, tá? Em vacas, em boi, em touro, tá? Então, a gente tem também o carbúnculo sintomático, uma gangrena, tá? Tem também o botulismo, tem um processo que deve ter cuidado, que é a desvermifugação, né, para o controle de vermes, controle de ectoparasitas e também sobre carrapatos. Todos esses controles são necessários para que você tenha uma qualidade excelente do seu produto. Afinal de contas, esse gado nada mais é do que uma matéria-prima para você que tem um açougue, para você que tem uma indústria de produtos cárneos, para a empresa que faz o uso de leite como matéria-prima. Então, é necessário ter todo esse cuidado com esses animais. Quais são esses principais controles? Então, os principais controles... Opa, alguém querendo entrar aqui. Hilda, né? Boa tarde. Então, quais são esses principais controles? São, como a gente viu no slide anterior, e revendo são esses os que a gente deve ter mais cuidados, inclusive, o que a gente vem falando desde há muito tempo, que é a mastite, né? Que é a mastite. A mastite é uma infecção do úbere, né, do teto da vaca, que causa problemas seríssimos na qualidade do leite. Só que esse controle fitossanitário, ele não está relacionado somente à vaca, como a mastite, que é uma doença exclusiva das fêmeas,
certo? Então, a febre aftosa, a brucelose, o botulismo, todas essas doenças, elas podem ocasionar tanto na vaca como no boi, inclusive em outros animais, como ovelha, como porco, certo? Então, esse controle fitossanitário não é exclusivo do rebanho bovino. Pode ser o suíno, pode ser o caprino, mas como nós estamos estudando sobre leite, então precisamos saber disso, porque afinal de contas envolve as vacas também, certo? Então as vacas também estão envolvidas nesse processo. Tá bom? Vamos começar a falar sobre eles e o que é que deve ser feito, conhecer alguns. Né? Então a gente tem o principal deles, o que é muito comum, a febre aftosa. Essa febre aftosa é uma doença, uma enfermidade altamente contagiosa que ataca todos os animais de cascos fendidos. Né? O que são esses cascos fendidos? São animais que têm patas, né? Patas como, exemplo, com 2, com 1 ou com 3, 1, 2, 3 ou 4 fendas, né? As patas, ela tem uma fenda, certo? E aí, dependendo do número de patas, ele é classificado. A gente já vê essa classificação, tá certo? Então, esses animais que têm cascos fendidos, a gente está falando de cascos, são as patas, tá certo? As que são colocadas ao solo, tá? Então, normalmente é uma enfermidade muito contagiosa. Ela não é contagiosa ao ser humano, mas ela pode fazer mal, sim, tá? Então, não há transmissores de aftosa. O vírus é veiculado pelo ar, pela água e pelos alimentos, apesar de ser muito sensível à luz e ao calor, né? Essa febre aftosa, ela causa um prejuízo gigantesco. Uma dessas ilustrações que nós estamos vendo é o aterro de animais com febre aftosa. Esse animal precisa ser eliminado. Para vocês terem uma ideia, todo o gado brasileiro, todo, eu estou falando todo o gado brasileiro é obrigatório pelo menos 2 vacinas de febre aftosa. Uma no mês de novembro e outra no primeiro semestre. Tá? É necessário, é obrigatório. Se, por exemplo, um animal vendido, né, que a gente está se referindo à vaca, tá certo? Então, uma vaca com febre aftosa, é necessário fechar toda a região, né, e fazer análise de todos os bovinos daquela região. É como se fosse, gente, um processo de epidemia. Né? Pandemia a gente fala quando é no mundo todo. É como se fosse um processo de epidemia essa contaminação. Tá? Então, uma vaca tendo febre aftosa, toda a região ela precisa ser selecionada, precisa ser verificada, para saber se passou, se contaminou para outras vacas, certo? E aí essas vacas é como se tivesse essa mesma carteirinha que a gente tem, né? A carteirinha de vacinação. Tem o lote da vaca, o número da vaca, que elas não têm nome, né? É lógico. Então tem o número da vaca, tudo isso para identificar, para fazer o acompanhamento dessas vacas. Hoje em dia, esse acompanhamento é feito até por chip. Né? Leitura magnética. Coloca-se um chip na vaca, depois vem com o celular e faz uma leitura. Certo? Muito sofisticado já. Quais são os sintomas da febre aftosa? Né? É uma elevação de temperatura. Esse animal ele diminui o apetite e o vírus ele começa a atacar a boca, a língua, ele ataca o intestino, o estômago do animal, tá certo? Ele também ataca a pele em torno das unhas, ok? A gravidade decorrente da morte ocasiona muito, 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 muito prejuízo econômico, né? Então, por exemplo, se na sua fazenda, na fazenda dessa pessoa, tiver uma vaca que tenha febre aftosa, você não pode nem comer essa carne,
tá certo? Essa vaca, ela tem que ser sacrificada. E, normalmente, o processo é esse que vocês estão vendo na ilustração. Abrem-se grandes valas, enterra esse animal para evitar a contaminação, tá certo? Então, tem perda de apetite, diminui a produção do leite, perde peso, o crescimento desse animal ele é retardado, né? Não tem uma boa reprodução, né? E podem levar os animais à morte, principalmente os mais jovens. Tá? Então, o que são esses cascos fendidos, tá certo? Esses cascos fendidos, como vocês estão vendo pela ilustração, tá certo? Então, é a isso que nós estamos se referindo. A febre aftosa, ela pega nesses animais, eles são chamados pelo termo técnico de unlungados, tá certo? Que constitui uma divisão de mamíferos que compreende esses animais que têm casco, né? Eles podem ser artiodactílicos e perissodactílicos, certo? Então, qual é a diferença de um para o outro? É que uns têm os cascos ímpares, os outros têm os cascos pares, tá? Então, os que têm cascos ímpares, eles são chamados de perissodactílicos. Os que têm cascos pares, eles são chamados de atiodactílicos, tilos, né? Dactilos, tá certo? Então, exemplos desses que têm ímpares, a gente pode citar o cavalo e a zebra, tá? Que só tem um dedo, é considerado só uma pata. O cavalo só tem uma pata. Quem tiver a oportunidade de chegar perto de um cavalo, vai lá, que inclusive coloca uma ferradura nesse cavalo, não é isso? Então, esse cavalo, ele só tem um dedo, é considerado um dedo. Então, ele é um perissodactilos, tá? É dessa espécie de perissodactilos. Já tem outros que têm 3 dedos, que são mais incomuns, que é o rinoceronte e a anta. Né? O artiodactilos são os animais que têm a quantidade de cascos pares. Pode ser 2 ou 4 dedos, certo? No caso aí, a gente se refere a esses a que a gente conhece mais, certo? Que é a vaca, que é o boi, né? Mas também a gente pode se referir à girafa, certo? Que tem 2 dedos, né? E os que têm 4 dedos, o mais comum que nós podemos observar é o porco, mas também tem o hipopótamo. Então, essa doença que a gente se referiu no slide anterior, a lâmina anterior, ela está referindo-se a esses cascos. Então, quando se falar de cascos de animais, lembrem-se que a gente está falando dessa parte rígida, né, que são os dedos desses animais, certo? Eles podem ser unlungados, cascos ímpares, ou unlungados de cascos pares, ok? Mais um conhecimento de vocês, né? Então, vamos lá, a gente já falou sobre um desses problemas, que é a febre aftosa, tá certo? Então, tem uma vacina para resolver essa situação, tá? Outro problema é a brucelose, né? Não é do tempo de vocês, mas eu sempre costumo comentar isso. Brucelose foi o nome de uma banda de forró bem antiga aqui no Ceará, que hoje em dia já não existe mais, tá certo? Então, o que é essa brucelose? É uma doença, é mais uma doença infecto-contagiosa, ela é muito contagiosa e ela é causada por uma bactéria chamada do gênero Brucellas. É por isso que leva o nome de brucelose, certo? Então, essa Brucellas, né, esse gênero, essa brucelose, ela vem de um gênero do Brucellas abortus. E aí, uma das características, né, do animal que pega essa doença, tá certo? São normalmente animais que são vacas que estão para parir e acontece um aborto espontâneo. Só que esse aborto espontâneo é devido à contaminação pela brucelose,
tá? E é um aborto infeccioso. Então, esse animal está infectado, essa vaca está infectada, tá? E pode ser chamada também, essa brucelose pode ser chamada de mal de Bengue ou de febre de Malta. Febre de Malta porque era lá em Malta, né, na região europeia, que se viu os primeiros casos desse tipo de contaminação, certo? Então, existem vacinas, essas vacinas acontecem nas jovens não prêmias, tá certo? Não prenhas, que é isso? São as novilhas, né? As vacas novilhas, as que são novinhas, né? As jovens, adolescentes, tomam essa vacina para que não venha a ser contaminada por essa bactéria. E aí é como uma criança que toma uma vacina da polio, né? Da poliomielite. Toma uma única vez e aí não tem problema de ter nenhuma sequela com relação à poliomielite, certo? Então, é uma vacina de dose única. Então, para você ter ideia, né? A gente tem que se preocupar com o manejo do animal, com a pastagem, com o alimento, e tem que gastar dinheiro também com vacinas, né? Com controle fitossanitário, certo? Dando prosseguimento. A gente tem uma outra situação, esse carbúnculo sintomático, né? E gangrena, dado que é uma pegadinha essa palavra, né? Gangrena gasosa, principalmente para mim que tem um problema. Então, vamos lá. É uma doença, outra doença infecciosa, causada pela essa bactéria do Clostridium. Olha, a gente já escutou essa palavrinha algumas vezes, Clostridium. Só que é de outra espécie, né? É o Clostridium chalvowei, certo? Que é que causa inflamação dos músculos, né? E esse animal, ele começa a ter tremores, ele começa a ter dores musculares, ele não consegue se manter em pé, certo? Então, é uma inflamação desse músculo, tem uma alta mortalidade, ou então, ele leva à gangrena. O que é essa gangrena? São aqueles ferimentos, né? Aqueles ferimentos bem contaminantes, né? E aí podem acontecer com o animal quando ele se fura numa cerca, e aí esse ferimento vai se ampliando e é necessário eliminar esse animal, né? Ela também é administrada com uma vacina polivalente e ela precisa ser dada de 6 em 6 meses em todos os animais da desmamas aos 2 anos de idade. Ou seja, do bezerrinho que parou de mamar até os 2 primeiros anos de idade, tem que ser dado essa vacina, tá? Então, o animal recebe pelo menos 4 vacinas polivalentes para não ter o carbúnculo sintomático, né? E também pode ocasionar essa gangrena, certo? Então, mais uma vacina. Só aí a gente já contou 3 que esse gado tem que tomar. Não é isso? Então, todos esses cuidados, antes de o animal pegar essa doença, são chamados de controle fitossanitário. E se esse animal pegar? Meu filho, não tem jeito. Meu filho, não tem jeito. Pegou, tem que sacrificar esse animal. Nessas situações, expliquei até agora. Febre aftose, carbúnculo e a outra anterior, certo? Que foi a brucelose. Não tem jeito. Se o animal for contaminado, ele tem que ser sacrificado. E como a gente viu, são todas doenças, todas 3 são doenças infecciosas. Ou seja, pegou um, provavelmente outros animais podem estar contaminados. E aí lá vai você ter que sacrificar todo o seu rebanho, né? E ainda enterrar esses animais em valas, né? Vai ter que fazer uma higienização do campo, um negócio sério, tá certo?
esse tipo de doenças nos animais, é necessário até avisar, é obrigatório avisar ao governo para ele tomar providências de seguranças de saúde, certo? Seguranças sanitárias. Vamos lá. Outra doença que essa é perigosa, porque essa também dá em seres humanos, tá? Então, é a doença do botulismo, né? É uma doença aguda e é causada pela essa bactéria Clostridium botulinum. Gente, a pessoa que é contaminada, estou falando de pessoa agora, também no animal, é que contaminado com o Clostridium botulinum, a pessoa leva 8 horas até morrer, né? Para você ter uma ideia, pessoas que existem no nosso país, no Brasil, né, na nossa região toda, locais específicos com essa vacina, certo? Para que a pessoa que foi contaminada com o botulismo, essa vacina seja deslocada o mais rapidamente possível para essa pessoa ser vacinada, tá? Porque senão, em até menos de 24 horas, essa pessoa pode morrer, uma pessoa contaminada. Quando eu for falar algumas situações desse botulismo, eu vou trazer um exemplo aqui, posso até falar aqui para vocês, uma família, né, que recebeu uma torta de uma família de recicladores, né, catadores de material reciclado, recebeu uma torta de frango, né, isso é um episódio que aconteceu, bem registrado nos jornais, e pegou essa torta de frango, né, uma torta de frango, e guardou no carrinho. E não comeram a torta de frango, deixaram para levar para casa à noite. Só que passaram o dia todo transitando com esses carrinhos ao sol. E aí, essa torta, no meio daquele lixo todo, daquele material reciclado, foi contaminada com botulismo. As pessoas que comeram, morreu um filho e morreu um pai. Sobrevivendo só a mãe e um dos filhos. Ou seja, 2 pessoas acabaram morrendo, as outras 2 conseguiram se tratar, tá? Então, é muito sério o botulismo, inclusive para nós, seres humanos, né? E para o animal, não tem jeito. Pegou botulismo, tem que sacrificar, né? Aplica-se a vacina anualmente em todos os animais com idade acima de 1 ano. Veja bem, a vacina que a gente viu anterior, a do carbúnculo, né? Vacina até 2 anos. Já a do botulismo começa a vacinar a partir do 1º ano. Então, todo ano vai ter que vacinar esse animal. Mais uma vacina, certo? Então, para você ver o custo, o alto custo que é para manter um rebanho bovino, certo? Essa é uma das bactérias mais perigosas, tá? Mais perigosas aos seres humanos. O Clostridium botulinum. Vocês vão ouvir falar muito sobre essa doença. E o nome da doença, né, é o botulismo, certo? Que também pode ocorrer em animais, né? A gente tem a desvermifugação. O que é isso? Dizendo, é para eliminação de vermes, né? Eliminar vermes, né? Tirar vermífugos de alto espectro, aqueles que atacam demais, né? E normalmente são feitas 3 aplicações: maio, junho e setembro. Entre a desmama, quando ele está parando de mamar, até os 2 anos de idade. Então, é aí mais uma situação de controle para que esse animal não venha a ter vermes, tá bem? Então, temos também aí o controle de ectoparasitas e o controle de carrapato, né? Aí uma foto, esse controle de carrapato. Quando a gente for falar, não, é a Laís que eu acho que vai dar para vocês sobre meio ambiente, né? Aí a gente vai falar dos animais que tem aí, que utilizam o outro, né? Então,
esse controle de carrapato e de berne, né, que também é uma doença, é aquele animal que fica fedorento, maltratado, exalando um cheiro muito ruim, aí vem uma mosca e fica aquela mosca rodeando aquele animal e pousando em cima dele. Aquilo tem tratamento, né, também são controlados com vacina. Esse carrapato também tem o controle com vacina. Inclusive, essas vacinas são disponibilizadas até para animais domésticos, como cachorro, para que não tenha carrapato, né? E muitas vezes esse carrapato, esses parasitas, eles são tirados, né, por próprios animais, por pássaros, né? Então, isso aí, às vezes, é uma situação aí bem ecológica, certo? Então, a gente tem esse controle de ectoparasitas, que é adotado o controle, que é estratégico, principalmente para a eliminação dessas moscas de chifre, certo? E aí faz uma pulverização com alguns produtos. Esse organofosforado, ele é contaminante, então ele tem que ter muito cuidado para ser aplicado, né? Ele é um agrotóxico muito perigoso que pode fazer mal ao animal. Então, tem que ter muito controle com relação a essa situação. Já nesse caso aí, não é vacina, tá certo? Ocorrem pulverizações, bom, para que nesse ambiente, para que não tenha esse tipo de mosca, né? Inclusive também a mosca, né, Dermatobia hominis, que é a mais conhecida, chamada por berne, certo? O carrapato, ele é eliminado, pode ser eliminado por produtos em forma de pó, mas o pó fica muito caro para a indústria do rebanho bovino, afinal de contas, não é um cachorrinho que a gente tem em casa, são 1.000 cabeças de gado, 2.000, então é interessante que faça esse controle por vacina, certo? E aí, a gente tem que esse controle de ectoparasitas, né, ele normalmente ele é feito também da mesma forma como os outros, né? Mensalmente. Então, acontece, você precisa eliminar como é que eu posso dizer? Precisa eliminar esse foco, era essa palavra que eu estava precisando. Então, para eliminar esse foco, precisa fazer essa aplicação no ambiente, porque esse foco é como se fosse uma larva, e essa larva vira uma mosca, certo? E essa mosca é essa que a gente estava falando, a berne, a mosca do chifre, que fica ali em volta do animal, e significa que esse animal pode vir a ser contaminado com alguma doença. Ok? Então, vamos lá. Uma outra coisa interessante, um outro assunto interessante. Sim, falamos sobre... terminamos de falar sobre controle fitossanitário. Então, vocês viram aí que eu mostrei pelo menos 5 vacinas, né? Então, para vocês terem uma ideia, a pessoa que tem um gado, né, um rebanho bovino, ele tem um gasto muito grande. Então, por isso que a sua produção, o seu cuidado com esse animal tem que ser demasiado. Porque se um animal desse pega botulismo, todo o seu rebanho pode ser sacrificado. Então, todo o seu negócio pode ir por água abaixo se ele não tiver cuidado. Então, é preferível ele fazer a prevenção, vacinando esses animais, do que ter que perder todo o seu rebanho, certo? A gente vai falar agora um pouquinho sobre manejo animal. A gente viu o manejo de pastagem, ensinando como é que tem que ter cuidado com o capim, com o feno, né? Mudar, colocar lá dentro dos estribos, dentro dos currais, para um ser restaurado e tudo, para o capim voltar a crescer. E agora a gente vai falar um pouco sobre manejo animal, certo? Então, normalmente, esses animais, se você for para uma indústria,
uma grande fazenda industrial, né, fazenda produtora de carne, fazenda produtora de leite, você vai ver esses animais separados por lotes, tá certo? Então, você não vai ver a galera toda junta, não. Todo mundo, pai, mãe, filho, tia, bezerrinho, novilho, nada disso, tá? Então, tudo é separado por lote. E a gente vai mostrar aqui também como esses animais são identificados, ok? Eles são separados por lote como? Por categoria, certo? Então, você tem o lote dos bezerros desmamados, né? Quem são esses bezerros desmamados? Lembra que a gente disse que quando a vaca ela ocorre a sua aparição, né? Ela pariu o bezerrinho, ele fica com ela aproximadamente 8 dias, né? 8 dias para fazer uso daquele produto que não pode ser utilizado pelo ser humano, que é o colostro, né? Aquele produto que está ali nos tetos da vaca, que está ali no úbere da vaca, que serve exclusivamente o bezerrinho, né? Por que ele não fica mais tempo com a vaca? Ora, o produtor vai deixar o bezerrinho tomando o leite que ele quer vender o tempo todo? Não vai, tá certo? Então, o que é que acontece? Ele deixa no máximo de 8 a 15 dias. Olhe lá, né? Depois ele vai para um lote. Né? Esse lote é o lote dos bezerrinhos, né? Dos bezerros desmamados, que saíram recentemente da mama. Saíram recentemente do processo de mama, porque aquela vaca vai ser direcionada para onde? A ordenha. A partir dali, do 8º dia, que é quando é eliminado todo o colostro. A gente sabe que esse colostro é muito importante para o bezerro, né? Afinal de contas, ele aumenta a imunidade desse animal, porque ali tem constituintes muito importantes para esse tipo de animal, certo? Então, pode ser separado por lote também o lote dos machos, o lote das fêmeas, tá? Pode ser separado o lote dos novilhos, tá certo? O lote dos garrotes, dos bois, dos que têm chifre com os que não têm chifre, tá certo? Das vacas paridas cheias e vazias, das vacas solteiras cheias e vazias, tá certo? Pode ser feito o lote das vacas gestantes. Então, é necessário que tenha todo um setor administrativo por trás dessa vacaria para ter esse cuidado. Gente, estamos falando de processo de empresas de grande porte, tá certo? Não é uma pessoa que tem ali 12 vaquinhas, que aí eu vou estar separando uma e outra, e a gente está falando aí de 500 cabeças de gado, né? De 1.000 cabeças de gado, né? De grandes quantidades. Isso precisa, inclusive, dentro dessa fazenda, de um setor administrativo. É uma empresa, apesar de ser uma fazenda, é uma empresa aberta, tá certo? Então, há necessidade de ter essa diferenciação dos lotes por categorias, porque aí tem um controle de todos os tipos de animais existentes dentro da minha fazenda, né? E aí eu posso fazer as vacas gestantes, as vacas amojadas, né? O que é essa vaca amojada, né? É o período de preparição, né? É quando a vaca está pertinho de parir, tá certo? E o seu úbere começa a encher de colostro, então já não pode mais mexer nessa vaca. Então, ou seja, uma vaca gestante tem que estar num lote, no lote das vacas gestantes, que tem que estar com muita alimentação, com muita água, muito hidratada, mas tem que ser separado dessas vacas amojadas, que são vacas que estão pertinho de parir, tá certo? Porque aí essas vacas já estão com os seus
úberes, né, as suas glândulas mamárias todas pronta, né, para a cria que vai ser retirada, né, para a cria que vai surgir, para que ele possa fazer uso desse colostro, para que não se mexa. Então, manejo de animal leva isso em consideração, essas separações de lote, ok? E como pode ser feito isso? Pode ser feito isso através de identificação por corrente, certo? Pode ser por fogo. Hoje em dia isso é muito pouco utilizado, tá certo? Mas fogo era muito comum. Eu não tenho visto mais o uso de fogo, que era fazer uma aquecia, normalmente colocava-se iniciais da fazenda ou do dono da fazenda, por exemplo, se é João Pedro, então colocava JP, aí fazia um molde de ferro, esquentava esse ferro, ia lá no animal e queimava o animal, certo? Então esse animal ficava com uma tatuagem de fogo, era uma forma de identificar. Hoje em dia isso está bem, digamos assim, bem defasado, não existe mais, mesmo porque a gente vai começar a falar aí de tem que ter um cuidado tão grande com esse animal, tem que tratá-lo tão bem, aí vai e queima um animal, né? Então, aí já vem a situação de maus tratos ao animal. Então, essa forma de identificar com fogo, ela está muito defasada, né? As grandes indústrias fazendeiras, né? Elas já fazem outros métodos, né? Pode ser a tatuagem, pode ser um brinco, né? Um brinco realmente, a gente vai ver já, tenho fotos deles, né? Um brinco na orelha do animal, tá certo? E ali tem a identificação, o lote. Pode ser nitrogênio líquido, certo? Uma forma muito interessante, mais cara, né? Pode ser eletronicamente, como eu falei para vocês. Esses animais, hoje em dia, eles já recebem chip, né? E aí esse chip desse animal, ele está conectado ao computador, e aí você passou um leitor do chip e toda a informação daquela vaca, daquele touro, certo? Ou qualquer outro método, né? E para que isso? Para que identificar essa vaca? Ora, uma das situações. A gente falou anteriormente de controle fitossanitário. Como é que eu vou saber qual a vaca que eu vacinei de brucelose, qual a vaca que eu vacinei de botulismo? Na época da brucelose é uma época, ou no período da brucelose é numa época, o período para colocar febre aftosa já é outro período. Então, como é que eu vou dar conta disso tudo? Fazendo esse tipo de identificação, né? Então, como é que eu devo lotear os meus animais? A gente viu as categorias que pode ser dividido. E quais são a numeração? A numeração fica a critério da sua empresa. Né? Sua empresa estipula. Vamos dizer que essa é a vaca 1, essa é a vaca 2, essa é a vaca 3. Só que essa é a vaca 1 do lote da gestante. Então, eu vou botar 1 gestante, 1G, 2G, 3G, e assim sucessivamente. Então, fica a critério da empresa a forma de identificar, certo? Então, a gente viu que essa identificação no manejo animal é para eu ter controle com relação às situações do controle fitossanitário. Eu também posso controlar a repetição do cio, para eu saber quando a minha vaca entra no período do cio, no período fértil, para que faça inseminação artificial, né? Eu tenho que ter o controle para eu poder saber quando eu posso fazer inseminação artificial, tá? Qual a data que essa vaca apresentou a prenhez, ou seja, que ela ficou prenha, que ela ficou grávida, né? Qual o período do parto? Afinal de contas, ela é igual a ser humano, 9 meses, 6 meses, 5 meses, então eu preciso desse controle.
tá certo? E a gente vai falar um pouco sobre como é feito isso aí, viu? A gente vai entrar em todos esses detalhes, ok? Então, essa é uma forma de identificar, tá certo? Correntes e fogos estão muito em desuso esse tipo de identificação. Mas é preciso explicar para vocês, para vocês saberem que já existiu, certo? Aqui a gente tem algumas imagens que mostram o tipo de identificadores, certo? Esse do lado aí que apareceu agora é um, né, que a gente pode chamar de brinco, certo? Então, ó, a gente tem um exemplo ali, marca-fogo, né, onde tem uma vaca aqui, né, um animal aqui com uma manchinha na perna, na pata traseira, né, do lado direito, manchada aqui. Pode ser uma tatuagem, né, a tatuagem aqui ela é feita normalmente dentro da orelha do animal, né, pode ser colocado um pingentezinho, esse brinco, né, aqui do lado, ó, do lado direito, aplicar sempre na parte central da orelha do animal, entre as duas nervuras. Ó, o animal tem ali, ó, duas nervuras. Então, esse furozinho tem que ser nessa parte aí. Isso é uma parte cartilaginosa, tá? Então, é indolor, não dói para o animal. É muito parecido quando a gente, né, vai furar a orelha, não dói tanto, é uma parte mais cartilaginosa. A nossa é mais maciça. A do animal, ela tem uma certa resistência, é mais durinha, né? Então, tem mais a presença de colágeno. Então, aí é colocado esse brinco. E se você observar, tem aqui, ó, um código de barra. Você olhar o brinco, né? O desenho dele. Tem um código de barra. Ou seja, se eu vier com um leitor, eu posso fazer essa leitura de código de barra desse animal, tá certo? Então, esses são tipos de identificadores mais sofisticados. Aqui embaixo nós temos um que é um botão, né? Normalmente esse botão também é colocado no mesmo local, tá certo? Sempre na orelha. E essa parte aí não machuca entre essas duas nervuras. E também pode ser um chip, né? Chip de computador. Aí já tem um exemplo desse tipo de marcador, tá? Então, veja bem, como eu estava falando para vocês, como é que eu identifico essa vaca? Então, vamos lá. Se eu chegar com o meu leitor de código de barra e colocar nesse chip, ele vai dizer que essa vaca 678901, ela já foi vacinada disso, ela está no período de prenhez. Como é que se faz isso? Ora, quando vai aplicar a vacina, já coloca. Aplicou a vacina e coloca na cadernetinha da vaca. Né? A vaca 67891 recebeu a vacina da febre aftosa tal dia. Então, é fácil de acompanhar. Ou digitado no sistema, certo? Se isso já for todo informatizado. Então, aí nós temos identificadores para você saber cuidar, ter o manejo do seu animal. Saber quantas cabeças de gado você tem, quantas vacas estão prenhas, quantas vacas estão sendo ordenhadas, e assim sucessivamente. Você não se perde. Não tem aquela história de chegar um vizinho, pular a cerca e roubar sua vaca, certo? Porque aí você tem esse controle bem meticuloso, né? Bem detalhado desse animal, tá certo? Pode fazer um acompanhamento desde o seu nascimento até a hora do seu abate, certo? Aí a gente vai ver mais alguns tipos de identificadores, tá certo? Olha que interessante. Esse daí que está subindo agora é o de identificação do chip, também está entre as duas nervuras, tá vendo? Esse tipo de identificação aqui é aquela de ferro que eu falei. Se vocês observarem aqui no ferrinho, né, na pontinha, tem um desenho, né? Esse desenho se refere
a identificação desse animal ou do proprietário dele. Lá em cima, se vocês observarem, tem um desenhozinho com vários termozinhos referente aos meses, certo? Isso você pode fazer se você quiser identificar esse animal, se ele foi vacinado de uma certa vacina. Aí coloca-se ali, dependendo do local, aí vai saber qual foi o mês que esse animal foi vacinado, certo? Ou alguma situação que esse animal aconteceu com esse animal. Se for marcar em tal local, então você acaba sabendo se foi no mês de agosto, se foi no mês de abril, no mês de maio, e assim sucessivamente. Lá embaixo nós temos, ó, um cintozinho, né, uma correntezinha, só que essa não é uma corrente, a corrente, quando a gente se refere à corrente, é realmente aquela de ferro, né? Esse é mais uma forma de identificar, tá certo? Colocando essa presilha aqui. Então, são tipos de identificadores para que você tenha o manejo correto dos seus animais, tá certo? Não terminamos ainda, tá bom? Não terminamos ainda, ok? Então, esse material vai estar na prova, tá certo? Já são que horas? São 14h21. Vai ficar muito puxado para eu falar sobre essa matéria. Mas eu só vou falar um pouco sobre ela, certo? Então, esse foi o material dessa semana, tá? Esse material, ele vai estar na nossa prova, estudem isso, eu disponibilizei as aulas, quando for na próxima semana, não vou fazer isso hoje com vocês, tá bom? Porque senão vocês vão acabar perdendo